Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas por Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 16, cujo título é uma pergunta para cada um de nós. A quem obedeces? A quem obedeces? O versículo destacado por Emmanuel é a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Nela, no capítulo 5 dessa carta, Paulo fala de Jesus, mas num nível de entendimento para os hebreus. E aí ele cita o templo, cita os sacerdotes, cita a responsabilidade dos sacerdotes e compara o trabalho de Jesus, a tarefa de Jesus, à tarefa do sacerdote, ou seja, ungidos, não é, por Deus, dando legitimidade à tarefa de Jesus. Não vamos esquecer que Jesus não foi aceito entre os judeus como Messias. Então, quando ele diz, e sendo ele consumado, ou seja, Jesus morre, e aí foi um sacrifício, e ele fala isso no capítulo 5 também, veio a ser a causa de eterna salvação a todos que lhe obedecem. Então ele associa a morte de Jesus a um gesto de sacrifício para a salvação de todos nós. E aí a gente pensa, será? Em quê, né? Ontem nós chegamos a falar sobre isso. Nós somos muito impactados pela tragédia. E quando Jesus optou no planejamento, nas altas esferas, nas mais altas esferas, de como seria sua trajetória aqui conosco, é claro que ele sabia ainda da nossa, vamos chamar assim, da nossa imaturidade junto aos sentidos físicos e do impacto que a tragédia tem sobre nós, e optou por uma morte extremamente brutal. A crucificação, tudo que ele sofreu antes, foi uma morte brutal. E isso nos impacta há 2000 anos. Durante muito tempo, até hoje, não é? Eu digo durante muito tempo, porque depois veio o protestantismo, que retirou as imagens da igreja, e depois ainda a doutrina espírita, recuperando as ideias do cristianismo primitivo, onde também não haviam imagens, mas a Igreja Católica tem como símbolo principal dos seus templos a imagem de Jesus crucificado. Então, toda a igreja tem no seu lugar principal a imagem de Jesus crucificado. Por quê? Porque isto nos impacta, aquele sacrifício e tudo que ele fez para chamar nossa atenção para a sua mensagem de redenção, de salvação. Mas salvar quem? Nós. De quem? De nós. Mas como salvar de nós mesmos? Sim, salvar do nosso lado sombra, salvar da nossa imperfeição, nos estimular a buscarmos o aprendizado, as virtudes, em detrimento dos vícios morais que vão ficar para trás dentro da lei de progresso. Mas a lei de progresso, ela está sujeita a uma outra lei, associada ao fator tempo. A lei de progresso, ela necessita do tempo. E ela apresenta a necessidade da nossa entrega à lei do trabalho. Então, não existe progresso sem esforço próprio. Ninguém, por mais que nos ame, por mais que se esforce, vai conseguir promover o nosso progresso. Isso cabe a nós. Podem nos oferecer ferramentas, mas podemos pegar as ferramentas e jogar fora.
ou podemos aproveitá-las ao nosso benefício, ainda assim é nossa escolha. Então ninguém salva ninguém. Jesus é nosso Salvador, claro, porque Ele nos trouxe uma ferramenta que mais cedo ou mais tarde nós buscamos e usamos para crescimento, que é o Evangelho. Mas como é que a gente pode ter certeza disso? Lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o mal, existe algo muito interessante, que é o mal cansa. O mal cansa, mas tem gente ruim que nem pica-pau, que parece que não se cansa. Mas essa pessoa está numa personalidade. Nós estamos falando do espírito imortal. Em algum ano, alguma década, algum século, algum milênio, aquele espírito vai cansar de repetir uma escolha infeliz e receber como resposta uma consequência infeliz. Isso cansa. Nós podemos escolher e dizer assim, eu quero isto aqui, eu sei que é errado, mas isso me satisfaz. Isso satisfaz. O que não satisfaz é o resultado disso, é a consequência disso. E é por isso que saímos da escuridão. Por mais que nos locupletemos ou nos satisfaçamos com o vício, existe o lado amargo, que é a consequência que temos que assumir. Não existe causa sem efeito. E quando os efeitos inequivocamente são negativos, é uma questão de tempo para nós determinarmos o quanto a causa é igualmente negativa. Às vezes a gente tenta dissociar, né? Tenta dissociar o efeito da causa e continua lá, promovendo o mal a nós mesmos, escolhendo coisas ruins e colocando a responsabilidade dos efeitos em cima de qualquer um, em cima de Deus, em cima do outro, em cima daquilo, da infelicidade, de não ter tido pai, não ter tido mãe, não ter tido recurso, não ter tido faculdade, não ter saber um segundo idioma, não ter isso, não ter aquilo. Livre-arbítrio, nós temos escolhas, todos os dias temos escolhas. E ficamos escravos das nossas escolhas infelizes, enquanto as boas escolhas libertam, as más escolhas nos escravizam, até que decidamos nos libertar. E Jesus falou sobre isso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Emmanuel vai falar alguma coisa também sobre o que falamos, aliás, estamos falando bem em cima já também do seu comentário. Mas vamos lá ouvir o nosso querido amigo espiritual iluminar as nossas reflexões. E ele começa: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Toda criatura obedece ou a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. Então, obedecer é se submeter. Por quê? Porque quer alcançar algum objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, ou seja, ainda se submete à revolta, ainda se submete ao crime, ainda não se submete ao esforço de seguir e praticar as lições do Evangelho, tudo isso é livre-arbítrio. Deus permite? Sim, Deus permite, porque somos nós que vamos arcar com as consequências. Então, se ele ainda não pode ou não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, não é? Das sensações, de atender às sensações, de buscar o prazer das sensações e dos sentidos físicos, resistindo
ao serviço de autoelevação. Vamos resistir, por quê? Porque os serviços de autoelevação exigem muitas vezes sacrifício, abnegação, renúncia. E aqueles que querem recompensas imediatas não estão dispostos a vislumbrar o bem de suas ações apenas lá à frente. Não, querem agora. E aí fazem essas escolhas equivocadas. Eu quero me satisfazer agora. Mas e depois? Depois eu não quero saber, eu quero saber agora. Imprudência. Imprudência. Jesus falou sobre a prudência, que sejamos mansos como a pomba, prudentes como a serpente. Prudentes, cuidadosos. Com quem? Conosco mesmo. Com a nossa vida, o nosso presente, porque o nosso presente constrói efetivamente o nosso futuro. E ele continua: quase sempre transforma a obediência que salva, falamos sobre isso, não é? Transforma a obediência que salva, quando obedecemos às leis de Deus, em escravidão que o condena, quando nos submetemos aos vícios morais. Ficamos reféns deles, porque é muito difícil nós superarmos os vícios e buscarmos as virtudes, porque são aqueles condicionamentos muito ligados ainda a certos instintos até, a certos pendores e tendências inferiores. Porque de onde a gente vem? A gente não vem das altas esferas. Estamos vindo lá de trás. Então hoje, nós nunca estivemos tão bem quanto hoje. Tão evoluídos como hoje. Não que sejamos luzes, espíritos bons, puros, não. Mas nunca estivemos tão bem como hoje, por quê? Porque é a lei do progresso. Então, de onde nós estamos vindo? De um passado muito cheio de erros, muito, com referências extremamente ligadas às satisfações da matéria. As satisfações que atendem apenas uma personalidade, e mesmo assim nem pelo tempo sequer. Muitas vezes, de uma encarnação inteira. Às vezes, pelo tempo de minutos, uma pessoa compromete toda uma encarnação. Para satisfazer um desejo de vingança, quantos estão na penitenciária? Porque agem por impulso. Porque não refletem no que aquilo vai trazer para a própria vida? Então, nosso amigo Emmanuel nos diz: o Senhor estabeleceu as gradações do caminho. Quando aqui ele diz o Senhor, esse Senhor é Deus, porque quem estabelece as gradações, as leis, o processo evolutivo, essas leis são de Deus. Jesus, como governador do planeta, pode traçar estratégias de como fazer isso para os habitantes do planeta. Mas a lei maior, as leis divinas, já está dito, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Leis divinas ou naturais. Divinas. Leis de Deus. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço. Qual é a lei do próprio esforço? É a lei do trabalho, não é? Na aquisição dos supremos valores da vida, e determinou que o homem, a criatura humana, lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Olha que interessante que ele diz. Organizou o cativeiro, ou seja, esse sistema de poder, de subjugar o outro, de matar para ter o que quer, isso nos coloca no cativeiro da lei de causa e efeito, não é? Isso nos coloca nesse cativeiro.
Quando é que vamos ser beneficiários desta mesma lei? Quando escolhermos bem. Mas se a escolha for infeliz, escravidão, prisão, não dá para a gente esperar que escolhamos mal e colhamos bons frutos do mal que semeemos. Escolhamos ou semeemos o mal e colhamos as consequências positivas de um bem que nós não fizemos. Isso é algo que não faz sentido algum, mas nós sabemos que isso acontece. Às vezes a pessoa tenta justificar o mal, mas eu tinha que me vingar. Como assim? Como assim? Eu tinha que lavar sangue com sangue. Como assim? Então, às vezes, a pessoa tenta justificar o mal que faz, como se a vingança, na verdade, fosse justiça. Então, são os sofismas, não é? São as ideias mentirosas que construímos para nós mesmos. Então, um crime justifica o outro? Então, você se igualou ao seu algoz. Você está me igualando com aquela criatura, aquele monstro? Mas você não fez o que ele fez? Interessante? Total contrassenso. Voltando ao nosso Emmanuel, vamos voltar aqui ao que ele disse. Então, Deus determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios. Sobre isso, nós temos duas instâncias de aceitação. A obediência, que é muito destacada aqui nessa mensagem. A obediência é a aceitação da razão. Eu obedeço porque eu sei que é melhor. Não quero não. Estou querendo, muitas vezes, que obedece, porque a razão diz para ir lá fazer. Mas vontade não tem não. Então, às vezes, a gente faz o bem porque a razão diz, vai lá, liga para o teu irmão. Não, mas ele me ofendeu, não liga, nunca mais liga. Vai ligar sim. Mas não quer ligar. Mas vai ligar. Aí a gente vai e obedece. A voz interior. A voz do coração. Minha mãe ia querer que eu ligasse. Ela agora está lá, junto de Deus, muitas vezes, né? E não, então eu não queria. Mas pela minha mãe eu vou ligar. Obediência. A razão. Mas quando eu faço, porque o meu coração já faz por vontade, eu estou fazendo não porque eu tenho que fazer, eu estou fazendo porque eu aceito que isso é o melhor, eu aceito e faço de coração. Aí é a resignação. A pessoa resignada é aquela que aceita que é melhor que isso seja feito. A obediente, ela não está aceitando não, ela faz porque ela sabe que ela tem que fazer. Muitas vezes esse é o dever fraternal que ela tem, que sim, se submeter, ela obedece, se submeter, obedecer. Mas ela está a se submeter porque a razão manda. Quando há resignação, ela se submete porque o coração aceita. E em termos de mérito, o bem é o bem. O bem é o bem. Em termos de mérito, é fazer o bem. Fez o bem porque quis ou porque não quis? Fez o bem. Fez o bem. Sem o bem, na conceituação da caridade, é fazer alguma coisa boa sem esperar retribuição. Aquele que faz o bem racionalmente, mas faz porque eu vou receber isso não é bem. Isso é interesse. Né? Bom, fez o bem pela pessoa, mas ela vai ter mérito por isso? Qual mérito? Ela fez o bem pela pessoa. Muitas vezes a pessoa vai orar por ela e aquela prece vai ser uma bênção na vida dela. Mas ela mesma não está favorecendo, porque ela está fazendo com interesse. Então, na verdade, ela já está buscando a recompensa pelo bem que ela faz, é por aqui mesmo, é nas coisas materiais, é no mundo material. E a caridade, ela é o amor em ação.
não tem a ver com as questões materiais, não é? Então, essa questão da resignação e da obediência, sim, ainda, como estávamos falando, mas eu não sou resignada, eu tento ser obediente. Ótimo, excelente. E é isso mesmo. Nesse mundo, onde ainda estamos com um nível de imperfeição bem razoável, se nos tornarmos obedientes, glória a Deus. Deus seja louvado se nós conseguirmos trabalhar a obediência. Vamos deixar a resignação, ela vai aparecer com o tempo, porque de tanta gente obedecer, chega uma hora que a gente já está fazendo o que quer. Nosso Emmanuel continua dizendo: o discípulo necessita examinar atentamente. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Então, ele tem que se observar e observar como é que ele está se relacionando, o que está acontecendo. Muitas vezes nós somos muito distraídos, estamos aqui levando um dia atrás do outro e não estamos prestando atenção que um dia é um dia na encarnação, é um dia tão valioso. Quantas pessoas na hora de desencarnar não pedem a si mesmos, a Deus, aos amigos espirituais, mais um dia, meu Deus, se eu tivesse mais um dia, aquela coisa que eu fiz tão inútil, por que eu fiz aquilo? Se eu tivesse mais um dia, eu pediria perdão. Se eu tivesse mais um dia, eu tentaria reparar aquele mal. Se eu tivesse mais um dia, e nós estamos aqui, cheios de dias. Quantas bênçãos tem um único dia? Às vezes até as dificuldades a gente não percebe. Só vai perceber às vezes anos depois. Mas aquilo que me aconteceu evitou que eu me precipitasse. Às vezes uma doença, um mal-estar, uma situação com alguém que a gente ama, que nos impede de sair, que nos impede de aproveitar. Nós conhecemos uma pessoa que uma vez queria demais ir numa festa, mas ela queria ir numa festa para fazer uma bobagem. E aí o que aconteceu? Obviamente o anjo guardião dessa pessoa tramou a seu favor e ela passou tão mal, que não conseguiu ir na festa. Ficou chateada essa pessoa? Ficou muito chateada. Mas anos depois, ela conta que foi uma bênção ela não ter ido naquela festa. Então, quantas coisas acontecem? Às vezes a gente põe na cabeça que quer uma coisa que não é o melhor. Aí vem a providência divina, quando a gente tem mérito, precisamos ter mérito para essas coisas também, e chega e tira da nossa frente. Às vezes a gente não tem mérito, quem tem mérito e nos ama, pede também. E se a lei divina permite, junto com a misericórdia, quantos benefícios não nos chegam, a gente não tem nem ideia, nem de longe que aquilo é benefício. Então uma coisa é certa, amigos, uma coisa é certa, Deus é Pai de justiça? É sim, mas é também Pai de misericórdia, e Ele só quer o nosso bem, o nosso melhor. A gente não está entendendo o que está acontecendo, não está, mas vamos obedecer. Mas vamos obedecer, porque nós somos os primeiros beneficiados da ação boa que fazemos na vida. Boa. Mas eu estou numa relação, vamos imaginar um exemplo que me veio aqui agora. Eu estou numa relação abusiva no casamento. Mas eu devo suportar porque eu quero ser uma pessoa boa.
boa, e aí eu não me amo, eu não me cuido, eu não cuido do meu estar, da minha saúde, do meu equilíbrio, isso não é ser bom. Isso não é ser bom. Isso é ser cúmplice de um ato criminoso. Então precisamos ter atenção sobre isso. Uma vez nós ouvimos o médium Divaldo Franco disse uma coisa que nós achamos razoável. Ele disse que uma coisa é ser bom, outra coisa é ser tolo. E é algo para a gente pensar. Precisamos saber o que é o que e saber escolher bem. Eu não posso fazer o bem me destruindo. Eu não posso fazer o bem e me anular. Porque se eu amo o próximo como a mim mesmo e eu não me amo, eu então estou contaminando todos os meus relacionamentos, a começar com o meu comigo mesmo. Então, isso é muito importante da gente refletir, não é? Essa semana mesmo me perguntaram se pensar no melhor para si não era egoísmo. E nós dissemos exatamente isso, não é? Bom, se você não pensa no que é melhor para si e se prejudica, como você vai ser bom? É amar o próximo como a si mesmo. Então eu preciso me amar, eu preciso ser uma pessoa que faça também o melhor para mim. E o melhor, moralmente falando, é claro, não é melhor para mim de formas interesseiras e passar por cima de A, de B, de C para ter o que eu quero. Isso não é o melhor. Porque se essas escolhas vão me trazer consequências ruins, isso não é o melhor, isso é o pior. Fazer o melhor para mim é fazer escolhas que me tragam consequências positivas, escolhas virtuosas. Esse é o melhor para mim. Isto é me amar. Quando eu garanto que as minhas escolhas me trazem consequências positivas e não consequências negativas. E aí como é que eu chego no outro? Bom, eu chego melhor. Porque se eu me respeito, eu respeito o outro. Se eu não me respeito, o problema está grande. Está grande. E aí a autoestima para baixo. E a pessoa vai ficando muito mal consigo mesma. Nosso Emmanuel continua, e aí ele faz a pergunta do título. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? Então, primeiro estamos buscando atender às vaidades humanas, aí o que as convenções dizem, ou o que os amigos dizem, ou o que o Mestre Divino diz. Mas eu não sei o que Jesus diria, então eu preciso estudar o Evangelho, eu preciso saber o que ele disse. Eu preciso aprender o Evangelho para poder praticar o Evangelho, simples assim. É justo refletir sempre. Quanto a isso, vou repetir, eu achei que eu não tinha lido a frase anterior, mas eu li. É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Amigos, a natureza não dá saltos. Então, atendermos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus, essa é a nossa meta. Nós todos sabemos que ainda não atendemos em tudo os ensinamentos de Jesus. Estamos num processo de aprendizado. Estamos na aquisição dos valores eternos, das virtudes que nos garantem e garantirão o nosso crescimento moral e espiritual. Então, nós sabemos que ainda não atendemos plenamente os ensinamentos de Jesus, mas estamos atentos e nos esforçando a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então é justo refletirmos sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo
aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo, da materialidade, em favor da libertação eterna, ou seja, do nosso entendimento que somos, de fato, em verdade, em essência, espíritos, criaturas, filhos de Deus, Criador, imortais, destinados a sermos co-criadores do Pai. Dito isso, às vezes obedecemos a Jesus, às vezes ainda obedecemos os nossos impulsos menos nobres, mas é importante que vigiemos e oremos para evitarmos cair em tentação, como tão bem nos orienta Jesus. Vamos orar ao Mestre. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas oportunidades que recebemos para crescer. Ajuda-nos a estarmos atentos a obedecer, Senhor. Obedecer o Evangelho, que é, sem sombra de dúvida, libertação para todos nós. Abençoa, Jesus, nossas famílias, nossos lares. Abençoa nossos afetos, abençoa nossos esforços, nossos corações. Abençoa, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os irmãos em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Abençoa ainda, Jesus, os amigos espirituais incansáveis em suas tarefas para nos ajudar. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Que as tuas bênçãos, Jesus amado, estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.